Então nós vamos falar aí a vocês algumas coisas a respeito das teses de defesa do direito penal. E a tese de direito penal, do processo penal, essas teses defensivas, ela começa com o direito natural, do mundo que homem é homem, né? Nasceu o mundo, já surgiu o direito de defesa. Já surgiu o direito de defesa. Embora hoje, com toda essa cibernética, com toda essa amostragem que nós temos no Face, no tabloide, no hipofone, no telefone, todas essas parafernálias aí, hoje nós enfrentamos algumas dificuldades. Onde essas dificuldades não deveriam acontecer, exatamente no Poder Judiciário. Começa lá através de alguns delegados que não cumprem a Constituição, nós temos alguns juízes policialescos que não cumprem a Constituição, né, que estão aí, não atingiram a meta exigida pelo CNJ, pelo o número ínfimo de decisões, é claro. Marca audiência meio-dia, 1h, marca júri 1h30, a juíza chega às 3h, o que ela quer? Né, tem uma juíza que disse que vai me representar aqui na ordem, o júri marcado ao meio-dia. Era 3h, ela não estava no plenário. Virei as costas e vim embora, fiz lá uma petição na sala da OAB e protocolei. Ela chegou 3h30 para fazer júri na Barra Funda. Isso é um descaso, né? Isso é uma ofensa a nós, advogados. Então, mas lá, antigamente, no direito natural, dizem, né, ou diz a Escritura, que Cristo não condenou ninguém, deu direito à defesa, né, porque se manifesta, o que foi que aconteceu, deu ensejo a essas perguntas. Então, o direito de defesa é um direito natural, é um direito que todo mundo tem direito, principalmente o réu. Principalmente o réu. E essa garantia, essa segurança, ele vê no seu advogado, porque nós temos um Estado fraco, nós temos um Estado corrupto, nós temos um Estado vingativo, nós temos um Estado desorganizado. Eu gostaria imensamente de falar para os meus filhos, hoje para os meus netos, que nós vivemos num Estado organizado. Não tenha medo do crime, porque o crime é desorganizado. O Estado é aquilo que nos dá a segurança. Isso que nós gostaríamos de dizer. E é isso que a gente precisa dizer, e é isso que a gente precisa sentir. Mas, infelizmente, a gente vê o inverso. Está aí a mídia, não é? Está aí a mídia, estão aí os jornais, dando notícia do que está acontecendo por trás dos muros. Se os senhores saírem aqui na Praça da Sé e ligar o celular e querer falar no escritório, os senhores não conseguem. Os senhores não conseguem falar no escritório. Se os senhores ligarem aqui, da nossa trincheira aqui da democracia, da nossa OAB, se os senhores ligarem o celular para falar no escritório, os senhores não conseguem. Na Avenida Paulista, os senhores não conseguem. Mas eles conseguem ligar de Presidente Venceslau, eles conseguem ligar do inferno, eles conseguem ligar, eles conseguem engendrar assalto, homicídios, eles controlam as finanças. Esse pessoal precisaria estar. A gente não teria problema do mensalão, né? Se eles fossem, por exemplo, ministro da Economia, tesoureiro aí de alguma coisa, nós não estaríamos enfrentando hoje esse problema do mensalão, porque eles administram, né? E se não administrar, eles mesmos julgam. Então, muitos já estariam embaixo da terra. E hoje nós estamos aí enfrentando esse problema do mensalão. Ainda hoje, vindo para cá, ouvia no rádio que entraram lá com mais um recurso, etc. Então, é isso que nós precisamos. E de que forma? Onde que nós vamos buscar o direito de defesa do réu? No Código Penal? No processo penal? No Código Civil, processo civil? Não. Eu vou buscar para eu julgar alguém, para eu defender alguém, diante que eu tenho um crime organizado e um Estado
totalmente desorganizado, eu preciso o quê? Ter uma lei maior. Eu preciso ter algo que me dê essa sustentação, que é a nossa Constituição. Então não adianta eu ficar mudando lei, criando provimentos, querer mudar a Constituição, reduzir a idade, minoridade, porque daqui a pouco nós vamos punir o feto. A mulher vai chegar e vai dizer, então vamos diminuir a minoridade. Não, não preciso diminuir a minoridade. Eu preciso dar educação, família. Isso é segurança. Eu tenho que dar educação, saúde, não é? Condução, trabalho. Hoje o cidadão tem 16 anos, ele não pode trabalhar, não é isso? Até os 16 anos ele não pode trabalhar. Então o que ele vai fazer 12, 13, 14, 15? Eu tinha 9 e eu trabalhava. Hoje ele vai vender cocaína, hoje ele vai ser adotado por alguém. Ora, e é partido dos trabalhadores, vamos mexer nisso aí. Você tem 10 anos, 12 anos, vai trabalhar, registro em carteira, te dou uma faculdade, te pago a escola, te dou alimentação. O traficante não vai adotar essa criança, porque ele tem um meio lícito, ele não tem, ele precisa ajudar a família. Os pais dão lá uma relaxada, entre aspas, né, que não é uma relaxada, porque o pai precisa trabalhar, a mãe também precisa trabalhar. A criança, o adolescente, fica na mão do traficante, que vai adotá-lo e vai dar aquilo que ele quer. Um tênis, um tablet, né, um celular, uma roupa bonitinha. É isso que vai acontecer. E aí, quando nós vamos para a Fundação Casa, ou quando nós batemos num distrito, ou quando nós batemos na justiça criminal, existe uma simbiose, advogado e bandido. O advogado é bandido, o advogado sabe da vida do bandido. E, na verdade, nós jamais deveremos saber algo da coisa do bandido, porque nós não estamos advogando para o bandido, nós estamos advogando, defendendo os direitos de um cidadão, seja ele brasileiro, estrangeiro, seja ele quem for. Está no país, ele tem todas as garantias constitucionais, amplas e restritas, e se for no júri, ele tem mais do que isso, ele tem a amplitude de defesa. Amplitude de defesa. E é isso que nós precisamos, que a Constituição ela seja cumprida, que a Constituição ela seja, se eu tenho presunção de inocência, se eu só posso ser chamado de condenado após a sentença transitada em julgado, se eu tenho o direito de permanecer calado, por que isso não é aplicado? Eu tenho agora uma alteração em 2011 que aconteceu, aquela lei 12.000 que mudou a pena, aplicando medidas cautelares. O delegado pode até 4 anos, ele mesmo pode aplicar fiança. Hoje nós não temos mais prisão em flagrante, não tem mais aquele carimbo, que aquele estafeta na delegacia, aquele doido ficava só batendo carimbo. E, normalmente, esse cara que fica lá nos recepcionando é o pior que tem, né? É o mais grosso, é o mais mal criado, é o mais prepotente. E ele fica batendo lá, flagrante em ordem, flagrante em ordem, flagrante em ordem. Isso acabou. Eu não tenho mais a prisão em flagrante. Porque o delegado ou ele vai arbitrar a fiança, ou ele manda para o juízo, autoridade judiciária, e aí o que vai acontecer? O juiz tem que convolar aquele flagrante em prisão preventiva, ou ele arbitrar a fiança. E o que tem acontecido? O número de prisão preventiva, não sei se os senhores já viram, fizeram esse levantamento, os senhores que são militantes, o número de prisão preventiva simplesmente triplicou. A ministra Calmon, quando ela veio aqui nessa casa, aqui falando a esse respeito, ela disse que, olha, nós estamos assustados, porque o número de prisão em flagrante triplicou, porque os juízes não aplicam, né, a fiança, eles convolam isso em prisão preventiva. Não é isso que a lei dá, não é isso que a Constituição comenta. Eu, para julgar, eu não preciso de nenhum código, eu só preciso da Constituição. É primário de bons antecedentes, e hoje a Escola Superior de Magistratura, ou o
colegiado da magistratura, eles bolaram lá um despacho, né, o Conselho Superior da Magistratura, eles bolaram lá um despacho, e se os senhores pedirem liberdade, já vem lá se os senhores apresentarem também uma defesa, resposta à acusação, o despacho dos juízes é um tablado, é um carimbo. Não, a defesa confunde-se com o mérito, e não atingiu, mantenho a decisão. É um tablado, é decoreba, é aquilo ali, é um carimbo. É um carimbo. Então não adianta eu querer mudar, se quem tem que aplicar, acaba não aplicando a lei. Não é? Então é isso que nós precisamos. Como que eu vou fazer a minha defesa? De que forma que eu faço a minha defesa? Eu posso fazer a minha defesa de uma forma direta ou de uma forma indireta. De uma forma indireta são as chamadas preliminares, né? Forma indireta. Eu posso arguir preliminar no processo penal? Eu não só posso, como eu devo. Porque a defesa começa, como eu já disse, lá na Constituição, começa lá no nosso direito natural, começa na Constituição, começa no artigo 5º, começa no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição começa mais precisamente, não só no artigo 5º, mas no seu inciso 55, inciso 55 da Constituição, que diz que o cidadão ele tem direito à ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55, direito à ampla defesa. Se eu vou no tribunal do júri, eu vou encontrar na lei que o réu tem direito à amplitude de defesa. É muito mais além do que a ampla defesa. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Então, esse direito eu vou exercer de que forma? Vou exercer de uma forma direta, arguindo preliminares, né? Uma forma indireta, e da forma direta, que é atacar o mérito da demanda. Agora, essa preliminar é importante? Essa preliminar é importante, porque eu vou encontrar muitas vezes no processo muitas nulidades. Eu não vou falar em irregularidade, porque irregularidade eu vou encontrar no inquérito policial, porque o inquérito é uma peça administrativa, que eu não posso falar em nulidade, mas sim irregularidade. Nulidade é a partir do oferecimento da denúncia, do recebimento da denúncia, aí gera nulidade. E eu vou encontrar nulidades? Muitas. E eu vou contra-atacar isso quando eu estiver lá hoje apresentando a resposta à acusação. Né? Nulidades, exame pericial, exame que deixou vestígio, preciso de um laudo, eu preciso de um exame pericial. Antigamente eu precisava de 2 peritos, hoje basta um perito só. Né? Um perito. No curso da ação, o oficial de justiça diz que deixou de intimar a testemunha porque não achou a rua. Deixou de intimar porque não achou o número. Não, eu vou lá no Google, novamente, né? A atualização aí, eu vou lá, ponho o nome da rua, junto. Olha, não consta nos mapas, e aí você junta. Eu já fiz isso aí, senhor oficial. Está aqui, ó, essa rua existe sim, ó. Olha a casa, olha o tamanho da casa aqui. Aí a juíza agora mandou instalar uma sindicância contra o oficial para que ele fosse mais cuidadoso, mais zeloso. Ótimo, vamos aplaudir essa magistrada. Porque os juízes não fazem isso. Né? Os juízes não fazem isso. É o escrevente que toca, que vai tocando o processo, o juiz vai assinando, não lê, não acompanha, e quem está sofrendo as consequências é o réu. Então, eu tenho essas alegações preliminares, porque eu tenho muita nulidade, eu tenho muitos defeitos, muitos vícios. Não localizei a testemunha, eu tenho prazo para substituir a testemunha. Se o juiz não me der prazo para substituir a testemunha, isso gera um cerceamento de defesa, isso gera uma nulidade absoluta, insanável, que eu, por técnica de defesa, posso deixar, e lá nas minhas alegações de apelação, eu vou arguir e vou anular esse processo lá no tribunal. Lá no tribunal.
eu posso fazer isso. Não é? Então, nós temos várias situações que geram esse problema da nulidade. A citação, o oficial de justiça vai, não localiza, o promotor cita-se por edital, decreta a revelia, decreta-se a prisão preventiva, e o juiz não quer briga lá com o promotor, de acordo, ele acolhe, espera um pouquinho, a citação edital é a última ratio, é a última situação. Mas agora também nós só não podemos atacar só o Ministério Público ou só o Poder Judiciário. Isso cabe e compete também a nós, advogados, fiscalizarmos isso. Vai mandar citar por edital? Negativo. Vou lá, vou me manifestar por cota, por petição. Excelência, o cidadão ele é bancário. Peço um ofício ao sindicato dos bancários. Ele pode estar inscrito lá, vou localizar o endereço. Ele é motorista, sindicato dos motoristas. Ao Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos eleições aí, nós estamos atualizando os títulos. O cidadão não é obrigado a ficar 50 anos morando no mesmo local. Então, cabe a nós também, em parte, e muitas vezes nós é que temos que fiscalizar isso aí. Temos que brigar. Mas tem advogado que tem medo de brigar com o juiz. Tem medo de dialogar com o promotor. Nós temos aí várias modalidades de advogados. Né? Temos advogados zoológicos, que advogam aí para os banqueiros de jogo de bicho. Temos várias modalidades. E temos o advogado largatixa. Esse é o pior. Ele tem medo de entrar na sala de audiência. Ele vai pelas paredes, arrastando. Entra, despacho, ele vai entrando. Não, tenho que entrar firme. Queixo duro, tenho que entrar falando com os olhos. No crime eu falo com os olhos. Quando o bandido vai encarar o cidadão, né, um policial, ele encara aí, o que foi? O que é, ô zoinho? Você quer o quê? Fala aí, ô mala, ô malandro. E o advogado, educadamente, não usando esse linguajar chulo, mas ele também tem que ser duro. Ele tem que entrar na sala de audiência. Pois não, o senhor vai despachar? O senhor quer falar comigo? Boa tarde. Fala 10 vezes boa tarde, até o juiz responder boa tarde. E aí eu dou para despachar. Mas por que já não deu a petição? Boa tarde, doutor. Nós temos advogados que entram tremendo. Ele entra com pedido, ele entra tremendo. O senhor veio despachar? Sim. Pô, gente, não tem hierarquia. Não existe hierarquia. Está no nosso estatuto. Juiz, promotor, advogado, existe respeito, educação, mas não há hierarquia. Hoje está na lei. O advogado não aparece na audiência, o juiz pode aplicar uma multa lá de 10 salários mínimos, quase 7 mil reais. A nossa comissão de prerrogativas aí, altaneira, sempre em pé e à ordem, está combatendo, entrando com ações. Não perdemos uma ação ainda, ingressando com mandado de segurança e o tribunal reconhecendo a ilegalidade dessa cobrança. Não é o juiz que vai punir o advogado, como o advogado não pode punir o juiz. Eu vou na corregedoria deles, eu vou lá na corregedoria. Só que a corregedoria da magistratura, ela é fechada. Existe aquele compartimento. Polícia, a mesma coisa, eu não consigo. Advogado, ele é o primeiro a criticar o seu colega. Ele é o primeiro. Eu preciso executar um erro médico, eu não consigo, porque eu não consigo um perito. Eu não consigo alguém que vai dizer, olha, o meu colega errou. Eu só encontro prova contra outro profissional na advocacia. Quanto que ele cobrou para fazer a separação? Cobrou 5 mil. Nossa, eu te faço por 1.000. Ai. Nossa, meu filho está preso. Quanto tempo? 90 dias. Meu Deus, eu faço isso em 20 dias.
Então vai e faça. Vai e faça. Nós só encontramos problema aqui. É isso que a gente precisa lutar, discutir, também ter corporativismo, também brigar, também lutar. Que não é o juiz que vai punir o advogado, ou a advogada, ou o estagiário. Nós temos o nosso órgão, aliás, hoje está a terceira Câmara aí, a terceira, que eu faço parte da terceira, a primeira aí, julgando os recursos. Os nossos colegas que estão lá, eles é que são competentes para punir os nossos colegas. Não juiz, não promotor. Ok? Então nós temos aí o problema da citação, que é uma situação que eu tenho que brigar, eu preciso lutar e deixar ser citado somente em última análise. Aí sim eu vou citar por edital. Aí eu vou correr e vou citar por edital. Crime material, deixou vestígio, artigo 158, exame de corpo de delito. Não tenho mais corpo de delito, sumiu. Bom, aí vamos lá para o artigo 167. Vai substituir o corpo de delito, prova testemunhal. Mas eu tenho primeiro que tentar o exame de corpo de delito. Artigo 366 do Código de Processo Penal. Grande conquista do grande advogado, promotor, procurador, depois advogado, doutor Hélio Bicudo. Brigou na época da ditadura, problema da polícia militar, não se punia policial militar, tudo, não tinha morte, não existia homicídio, não existia execução. Polícia militar era tudo resistência, seguido de morte, etc. Doutor Hélio Bicudo brigou, hoje homicídio, hoje algum ataque de policial militar, vai lá para o tribunal do júri. Hoje está se julgando, hoje está se punindo. Não é? Então, o 366 abordou o quê? O réu revel, citado, revel, não constituiu defensor, suspende-se o processo, né? Suspende-se a prescrição e, em caso de urgência, eu posso antecipar a prova. Isso aí foi para dar uma equiparação ao réu revel, porque decretava-se a revelia, e o processo penal corria. O processo penal corria. Nesse processo penal correndo, tramitando, o doutor promotor fazia o que ele bem entendia. E o réu só ia tomar conhecimento do processo quando saía mandado de prisão. Então, hoje, de acordo com o artigo 366, esse processo ele será suspenso. Todavia, não é isso que tem acontecido, porque vem o doutor promotor, faz lá uma petiçãozinha e pede antecipação da prova. Olha, porque eu vou perder a prova. Não, mas lá diz, vamos antecipar a prova em caso excepcional. Se a testemunha vai viajar, se a testemunha vai deixar o país, se a testemunha está com câncer terminal, se ela está com AIDS terminal, casos excepcionais. Aí eu antecipo. Aí sim, aí eu vou antecipar a prova. Não vou perder a prova. Mas se é uma testemunha normal, por que eu vou antecipar? Eu estou ferindo o princípio garantista que foi me dado pela lei para o réu. E eu faço a prova. E o advogado aceita. Ele é intimado e ele não requer, ele não impetra uma ordem de habeas corpus, porque está tendo um cerceamento, está tendo uma violação. Não é? Ele não toma nenhuma providência, ele toma ciência da audiência e vai para a audiência e faz audiência sem o réu, sem o seu cliente. É isso que a gente tem visto lá desde 96, 95, que surgiu essa lei, essa mudança no 366. É isso que a gente precisa. Nós precisamos estudar, né? Nós precisamos estudar. Eu hoje, seguramente, sou um dos advogados mais antigos da Comissão de Cultura e Evento. A gente roda esse país aqui, roda esse interior afora, dando palestra. A gente vai em subseção aí falar para 5 pessoas. Você roda 500 quilômetros. As meninas aqui da nossa Comissão de Cultura, nosso
Batonier, nosso presidente Humberto Durso, doutor Alexandre, essa equipe maravilhosa, eles se desdobram, você roda, você chega lá no inferno, os motoristas que levam a gente, que trazem, toda semana, todo dia, de segunda a segunda, você chega lá na cidade, lá no fim do mundo. Eu já fui em cidade que peguei avião, desci no aeroporto, o presidente vai... Não tem presidente. Pega um táxi e vai para o hotel. Fui para o hotel. O presidente vai te buscar. Eu, presidente? Ô, presidente! Cadê você, pô? Grita que eu te escuto, pô. Vamos para a OAB. E a palestra de hoje? Nossa! Não estava nem o presidente, ele tinha esquecido da palestra. Presidente da subseção. Ele havia esquecido da palestra. Estava no sítio dele, lá no interiorzão da cidade, pescando. Então a gente não estuda, a gente não vai, a ordem dá todas essas facilidades. Os senhores podem ir lá no fim de semana, chovendo, brigou com o namorado, brigou com a namorada, com a mulher, clica lá, fica assistindo. As nossas palestras aqui são todas gravadas, estão ali para a gente assistir em casa, comendo pipoca e tomando guaraná. Vai virar uma bola, mas vou assistindo a palestra e vou comendo a pipoca e o guaraná. E depois eu tomo um cafezinho sem açúcar, que é para balançar. Então, é isso que nós precisamos, né? Estudar. Porque você estudando, você tem conhecimento. E a autoridade, quando eu digo autoridade, delegado, juiz, promotor, que não é autoridade, mas é o doutor promotor, eles conhecem isso quando você entra na sala de audiência. Como os senhores que são acadêmicos aí, os senhores conhecem o professor quando ele entra na sala. Quando ele fala boa noite, boa tarde, bom dia, falou, é esse que eu vou pegar no pé. Eles conhecem o termômetro, e o juiz conhece. Eu vou na delegacia, eu vou conversar com o chefe da tiragem lá, com o investigador Zé Bedeu. O cara que pesa 120 quilos, mais gordo do que eu, cheio de revólver, aquelas banhas, tudo pendurado, uma camisa, parece um Robocop. Só eles veem no fórum, aqueles caras do GOI, do Garra, parece uns Robocop, parece um extras terráqueo. Eles não conseguem nem andar. E eu vou dar atenção justamente para esse cara lá no distrito. Olha, eu quero, sabe, o advogado ele entra pela porta dos fundos, vai falar com o carcereiro. Tem advogado que entra mesmo pela porta dos fundos, que é bandidão, pior que o cliente dele. Tem que ficar lá, dividir. Já vi cara que acompanhar o cliente saiu e o advogado ficou. 11º distrito, lá em Santo Amaro. Mas, doutor, o senhor vai comigo? O delegado, não, ele está pedido, ele vai ficar. Mas como eu? Não, você vai embora, cara. Suma, ô idiota. E eu falei, não é possível, pô. Não é possível, advogado de 1,99. O cara foi acompanhar a sua carteira. Deu a carteira, ele puxou a capivara do cara e o cidadão, o advogado estava... Conhece a 11ª, lá na rua Anchieta? O delegado, e o senhor pode ir embora. E o zoinho ficou surpreso. Porra, eu vou embora? Eu? Vai, suma daqui, cara. E o doutor Françoso, o senhor quer fazer alguma coisa? O senhor falou que é das prerrogativas. Eu falei, fazer o quê? Estou vendo aí, o cara... Depois fui lá conversar com o cidadão, aí ele me revelou, mas enfim, estava lá. Isso acontece. Não é? Então nós precisamos ter esse cuidado. Quando eu entro, eu não vou no plantão, eu não vou fazer ocorrência. Quando eu vou conversar com o delegado, eu vou falar com o delegado titular. Eu já vou com a minha carteira na mão, já levo meus cartões no outro bolso. Olha aqui, eu sou o Reinaldo, vim aqui conversar com o Zé Cabresto aqui. O Zé Cabresto está aí? Tá, então eu vou falar com ele. Não, o senhor vai falar com o escrivão, vai falar com o Xpita. A pior coisa que tem é policial feminina, né? Não tenho nada contra as mulheres, muito pelo contrário. Mas, olha, mulher, elas põem metralhadora na cinta, elas usam um troço, um negócio
horroroso, fazem questão de dizer, ó, que sabe, meu nome é Angelina, mas sou conhecida por Zé. Como? Meu nome é Angelina Pafúncia, mas aqui pode me chamar de Zé. O que você quer? É um horror. Então eu tenho que procurar o doutor. Aliás, eu dou um curso na ESA, está aí, estou rodando, já dei essa palestra, a prática da advocacia criminal no distrito policial. Porque não aprende isso na faculdade. Quem dá direito penal, processo penal em faculdade, é um Zé que é amigo da coordenadora, que sabe menos do que ela, que normalmente a coordenadora não sabe nada, é um juiz, é um delegado ou é um promotor. Agora vamos fazer aqui sessão de pau de arara. Quem que é que dá aula para você? É o juiz, é o promotor. Quem que dá aula de penal para você? É um doutor lá, é um advogado lá, não sei lá. O próprio aluno não dá valor. E aí depois sofre essas situações. Quem sofre é o réu. É o réu, porque eu não estou preparado para enfrentar essa situação caótica, essa situação emergencial. A advocacia é a profissão do homem só. Eu sempre estou sozinho. Eu sempre estou sozinho. Eu sempre estou sozinho. Surgiu um problema na sala de audiência, tem 2 advogados sentados, ele levanta e vai embora. Estou sozinho. Ninguém vai me defender. Prerrogativas, eu vou ligar para prerrogativas até chegar. Até chegar, ufa. No meu tempo era bip, aqueles bipzinhos. A gente ainda tinha que ligar para pegar a mensagem, depois melhorou, vinha a mensagem. Hoje a comissão de prerrogativas tem celular, tem tudo. Mas até chegar, distância, fim de semana, prerrogativas somos nós. Eu preciso conhecer e enfrentar o juiz, encarar e brigar pelo direito do meu cliente. Se eu não tenho esse direito, eu não posso falar em advocacia, né? E tudo isso gerando essa ilegitimidade, essa restrição à defesa, gera nulidade processual, que eu vou arguir aonde? Nas minhas alegações, na minha sustentação, porque hoje a audiência é una, né? Em preliminar eu vou arguir isso. Ilegalidade de um ato formal. A ilegalidade de um ato formal. O advogado está sempre junto, dando legalidade àquilo que é ilegal. O advogado está sempre junto. Eu nunca ouvi um juiz falar, olha, eu sou amigo do doutor, da doutora. Eu nunca ouvi. E já disse aos senhores que me formei em 1970. Eu nunca ouvi. Eu dou aula desde 85 em universidades renomadas aí. Sala dos professores, grupinho ali, acolá. Todo mundo discutindo, será que o governo vai pagar o 13º? Será que vem a PEC? Será que vai aumentar o nosso salário? Como é que vai funcionar? A conversa deles é problema de dinheiro. É só problema de dinheiro. Aí chega o professor, né? Ou chega o advogado, não, porque o juiz é meu amigo. Não é nada. Você que está dizendo que ele é teu amigo, mas ele não é teu amigo. A hora que você for despachar uma petição, que é teu sobrinho que está preso, você diz, olha, esse cara aqui é meu sobrinho. Dá para você ver de uma forma diferente? Opa, não, espera aí. Fala com o meu assistente aí, ele se dá e manda o outro despachar. Ele não despacha. Né? Isso acontece toda hora, a todo instante, em todo momento. Então eu tenho que tomar essas cautelas, porque eu estou repleto de nulidades, né? Sem falar das irregularidades lá do inquérito, que chegando na ação penal passa a ser nulidade. Eu tenho que questionar, eu preciso litigar, eu preciso postular, preciso brigar por isso daí. Eu preciso brigar por isso daí. Ok? Então eu tenho que ter muita cautela no falar firme, falar assintosamente, educadamente, né? Educadamente. Hoje eu tenho uma situação muito interessante, que o juiz que começou, a identidade física do juiz. O juiz começou a instrução, ele tem que prolatar a sentença.
Tem um caso na Barra Funda que a juíza não praticou nenhum ato. Foi sempre o titular que participou. Todas as solenidades. Chegou na hora de dar sentença de pronúncia, foi a juíza que deu. Mas por quê? Ele foi promovido? Não. Recorrida a sentença, o tribunal anulou. Não, a identidade física do juiz. Ele não teve promoção. Vai mudar a situação? Não vai mudar, mas ele tomou um puxãozinho de orelha para ficar esperto. Ele vai analisar, ele sabe tudo, ela não sabe nada. Sei lá se foi ele, mas quem assinou a sentença foi a juíza. Não foi ele que presidiu. Não foi ele que presidiu. Da pronúncia ele vai colocar em pronúncia? Não, não vai. Mas ele vai cumprir a lei. Ele vai cumprir a lei. É isso que nós temos que fazer. É um direito de defesa do réu. Sagrado, sagrado. Esse direito é absolutamente sagrado. Então nós temos que tomar muito cuidado com os problemas das nulidades, né? Problema das nulidades. Uma outra situação que nós temos em teses de defesa, que acho que é uma das mais difíceis, penso e entendo eu, é a negativa de autoria. Negativa de autoria é uma tese de defesa. Né? É uma tese de defesa. Uma tese de defesa. Negativa de autoria. Eu postular, fazer prova, tenho que ter um álibi. Eu preciso ter um álibi, não é só dizer, não, não fiz. Não, eu tenho que dizer, não fiz, e por que eu não fiz? Não fui eu que pratiquei esse delito, porque nesse dia, nessa hora, está aqui, olha, minha ficha do hotel, passagem do avião. Eu estava resolvendo um outro assunto particular em Goiás, está aqui. Logo, não posso estar lá em Goiás e estar praticando. Negativa de autoria. Negativa de autoria. Não, não fui eu. Não fui eu. Hoje está uma moda também, né? Faz o flagrante, as autoridades policiais, o que elas fazem? Reservam o direito de falar em juízo. E muitas vezes isso é mentira. Às vezes o indiciado quer falar. Ele quer falar, ele quer dar sua versão para o fato. Eu, por exemplo, sou um que oriento o meu cliente sempre a falar. Diga, você vai lá e fala. Ah, mas eu vou confessar o crime. Se for caso de confessar, confessa. Porque é uma tese de defesa você confessar o crime. O duro é você negar. E depois outras pessoas vêm e dizem que foi você. Todo crime tem uma motivação. Dizia Pedro Vergara, não há crime sem motivação. Então você vai dizer que foi você que praticou o crime. Assuma a autoria. Primeiro, que você vai ter uma circunstância atenuante. Segundo, que você vai dar elementos para o seu defensor, conhecendo a parte geral, é isso que nós precisamos conhecer. O advogado precisa administrar e conhecer a parte geral, que é a parte não incriminadora. É a parte não incriminadora. É isso que é interessante para o advogado, que nós vamos verificar já já. As teses de defesa estão lá no artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. E na Constituição, evidentemente. Ah, bom, mas como diz aqui a denúncia que você deu um soco no cara, ele bateu a cabeça, morreu, um homicídio, motivo fútil, ou torpeza consistente na vingança, aquelas qualificadoras que estão lá no artigo 121, parágrafo 2º. Não, não fui eu. Pô, mas todo mundo viu. Eu posso dizer que não foi você se a Globo mostrou para a China que você está dando uma paulada na cabeça do cara? Você vai dizer que não foi você. Então você vai dizer que foi. E você vai dizer para a juíza por que foi. Olha, eu jamais quis matar esse cidadão. Não conheço. Não tenho motivo para isso. Não tenho motivo. Acontece que eu estava no shopping, domingo à tarde, 4 horas da tarde, 4h30. A minha filha estava na frente com a minha mulher. O cara perguntou e pediu o telefone do cachorrinho. Cachorrinho bonitinho, engraçadinho. Você quer me dar o seu telefone? E eu estava atrás, falei para ele, você quer o telefone do Pitbull? Em vez de querer da Chihuahua? Você quer o meu telefone? O
que você está mexendo com a menina aí e com a mulher? E ele me falou lá um gracejo, eu meti a mão na cara dele, ele bateu a cabeça na vitrine, depois de 3 dias ele morreu com um traumatismo craniano. Está aí o motivo, excelência. Eu não tenho motivo para matar esse cidadão. Ele está confessando, mas ele está justificando. E nessa justificativa, advogado não pode pensar em absolver o seu cliente. Se o advogado quiser absolver o seu cliente, ele vai condená-lo. Ele vai condená-lo. Excesso de defesa condena. Como o Ministério Público, excesso de acusação, absolve. Absolve, ele não consegue provar aquilo que ele está excedendo. Então o advogado tem que dar, o princípio de Justiniano, dar a cada um o que é seu. Eu tenho que diminuir a pena, redução de pena. A redução da pena já é uma tese de defesa. Se eu tenho um homicídio triplamente qualificado ou duplamente qualificado, e eu consigo afastar as qualificadoras, o homicídio aconteceu, está lá o fato, aconteceu o homicídio. Mas as qualificadoras, elas não estão bem provadas. Mas o réu pode pegar 14, 16 anos de condenação. Eu tiro as qualificadoras, ele pega 6. Ele vai pegar um regime semiaberto. Isso é uma tese de defesa. Pedir redução da pena. Ele já esteve 1 ano preso, 5 anos, ele já pode pegar o quê? Um regime semiaberto. Não é? Eu preciso tomar esse cuidado. Eu dei aquele safanão e o camarada morreu, lesão corporal seguida de morte, pena de 4 anos. Regime aberto. Regime aberto. Se ele nega a autoria, todo mundo vai provar que foi ele que deu a paulada. Ele vai pegar 16 anos. Ele vai pegar 16 anos. O advogado ele não pode se apaixonar pela causa. Se ele pega a causa, se apaixona no curso da demanda, ou se ele pega aquela causa e ele quer absolver o seu cliente, primeiro, apaixonado pela causa, subestabelece, cai fora. Cai fora. Por isso não posso advogar para mulher, para filho, né? Para parente, nada, para ninguém. Porque a advocacia é razão e não coração. E não coração. Ok? Então eu preciso saber, eu preciso conhecer a parte geral. Vou negar a autoria, vou reduzir a pena, vou defender o meu cliente falando em legítima defesa. Nunca esquecendo que o crime ele pode ser consumado como ele pode ser tentado. Eu tenho uma outra tese de defesa que está lá no artigo 29 do Código Penal, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Pouca gente usa isso. Muito pouca gente usa. Artigo 29, caput, quem de qualquer modo concurso de pessoas. Quando o crime é praticado por uma só pessoa, isso fica fácil. Mas quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, 2, 3, 4, quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, eu preciso ter muito cuidado, porque o relatório do doutor delegado, o encerramento do inquérito policial, e principalmente a denúncia, isso aí é fulcral. Grande mestre Damásio de Jesus, a denúncia por crime coletivo, se a denúncia não especificar, está no Código Penal dele comentado, Código Penal, professor Damásio, artigo 29. Se o promotor não, na sua denúncia, não especificar clara, minudentemente, detalhadamente, a conduta de cada agente, essa denúncia é uma denúncia inepta. Não posso dizer fluidicamente, aleatoriamente, não, fulano... Não, você vai dizer o que fez o fulano. No crime coletivo, eu preciso individualizar a conduta de cada agente. Estou denunciando fulano em coautoria com o Zé Carrapato, porque ele emprestou a arma para o cara. Então eu vou defender o meu cliente porque ele emprestou a arma. Eu sei do que ele está sendo acusado. Se eu não souber, eu não posso fazer essa defesa. Ele emprestou o carro
E foi com esse carro que ele levou a vítima para o sequestro, para o cativeiro. Ele ficou protegendo a vítima lá no cativeiro. Eu preciso especificar. Tudo isso aí é tese de defesa. Olha, nós saímos para praticar um roubo, mas o meu parceiro matou a vítima. Não, mas eu tenho que fazer prova. Mas como que você vai fazer prova? Não sei, doutores. Direito penal é prova. Direito penal é um quebra-cabeça. Eu tenho que ir colocando as pedrinhas nos seus devidos lugares. Se eu não fizer prova, o réu vai ser condenado. Por isso que eu digo que o réu, o advogado, não pode pensar na absolvição do seu cliente. Ele tem que se preocupar com a aplicação de uma pena justa. Ah, no roubo, mas o cara matou. Quem foi que matou? Não, não viu ninguém, ele não estava com a arma, não viu, não sei. Eu faço prova. Não, eu estava no bar quando eles conversavam e estavam acertando para sair para fazer um roubo. Você vai depor isso na justiça? Não, lógico que eu vou. Então vai lá e vai depor. Eu vou tentar desclassificar artigo 29. Está aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Ele saiu para praticar um crime de menor gravidade. Você vai responder por roubo. 5 anos e 4 meses. Latrocínio é 25 anos, mais do que a pena de um homicídio. Não é? Mais a pena que um homicídio. O nosso legislador se preocupa mais com a caneta, com o celular, do que com a vida humana. Um homicídio é 6 anos. Começa com 6 anos. O latrocínio começa com 25. É muito complicado isso aí. Mas assim que é o nosso legislador. Então, a tese de defesa. Eu não quero que a minha filha namore com aquele cidadão. Por quê? Porque eu quero uma coisa melhor para ele, para ela. Não quero que ela namore. Então você vai lá e você vai dar um susto. Você vai dar um susto nesse cidadão. Você vai lá e dá você vai dar um susto nesse camarada. Né? Você vai dar um susto porque eu não quero mais que ela namore com fulano. Mas que susto, não sei, você diga que você vai matá-lo, você vai dar um cacete nele, não sei, você faça, não quero mais esse cara do lado da minha filha. Quando ele chega lá para dar um susto no camarada, caramba, esse cara fez facul comigo, meu. A gente colava junto, ele vai me reconhecer. Não, então eu não vou dar um susto, eu vou matar o camarada. E vai e mata o cidadão. Eu vou responder por homicídio. Né? E o outro vai lá receber como autor intelectual, mandante. Não, mas eu tenho que fazer prova que eu pedi para dar um susto. Está aí no artigo 29. Vou responder por crime de menor gravidade. Isso é tese de defesa. Né? Isso é uma tese de defesa. Estado de necessidade. Estado de necessidade, isso aí eu nunca vi. Na minha vida eu nunca defendi. Para não dizer que eu nunca defendi, tive uma vez um caso que uma senhorinha matou o marido, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Ingressa aí no estado de perigo, né? estado de necessidade. E ele foi para matar, dizia que ia matar a mulher no domingo, pudim de pinga, chapadão de pinga, batia nas crianças, batia na mulher, e no domingo de maio, dia das mães, ele chega às 3 horas da tarde em casa, tropeçando, tirou o revólver da cintura, que ele era segurança, vigilante, sei lá, que Deus o tenha, diria minha avó, né? Que Deus o tenha. Pegou aquele revólver, deixou sobre a mesa, falou, eu vou no banheiro, quando eu voltar eu quero comida. Aí a mulher tremendo, arrumou a comida, ele pegou a mesa e virou. E ele fez assim 3 vezes. Você não vai pôr comida para mim? Eu vou te matar, vou embrulhar você e as crianças num lençol e vou dar de presente para tua mãe, porque hoje é dia das mães. Ele falou, mas não tenho mais comida, o que tinha era isso aí. Pô. Teus filhos comeram isso. Você saiu 8 horas da manhã para comprar frango, está chegando agora, às 4 horas. Eu não tenho mais. Bom, eu vou no banheiro, e quando eu voltar do banheiro, eu vou matar vocês 3, os 2 filhos e Ana.
deixou o revólver em cima da mesa. Ele saiu. Quando ele vinha voltando, ela voou em cima da mesa, ela estava lúcida, pegou o revólver e descarregou na cabeça do cidadão. E começou a gritar, ficou sentado. Foi polícia, tal, prisão em flagrante. Ela estava lá com a arma, a gente ouve, não é que para ter flagrante precisa ter perseguição, precisa ter uma série de coisas. Muito bem. E ela foi presa, ficou quase um mês presa, coitadinha. Depois veio para a rua, respondeu o processo, e o juiz, doutor Marcelo, desembargador hoje, primeiro tribunal do júri, ele, ao invés dele pronunciar ou impronunciar, ele já absolveu inexigibilidade de conduta diversa. Utilizando, ela não tinha outra, não era legítima defesa, porque ela não estava naquele momento sendo agredida, né? Vai fazer o quê? E essa foi a nossa apresentação, nossas alegações, e ele acolheu e acabou absolvendo. É uma tese de defesa, né? Agora, eu não posso usar o perigo, que tem que ser atual, né? Eu não posso utilizar esse perigo. Eu quero matar meu cunhado, vou convidá-lo para uma pescaria, furo a embarcação, está em alto mar, começa a entrar água, eu vou e mato. Não, eu não posso usar a minha torpeza para meu benefício. Eu não posso. Então, estado de necessidade. É outra tese que nós temos aí de defesa. Nós temos a legítima defesa. E nós temos aí uma situação que é muito interessante, aliás, é super interessante, que temos lá o crime impossível, né? Temos o arrependimento eficaz, que eu pratico o crime e depois tento amenizá-lo, tento superar aquele caso. Eu também já tive um caso, tudo pela Defensoria Pública, né? Numa favela, o camarada veio do serviço, segurança, a criança chorava, ele queria dormir, que tinha trabalhado a noite toda, recém-nascido. Ele pegou a criança e jogou a criança no sofá, recém-nascido. E aí a criança parou de chorar. Aí ele acordou e falou, caramba, acho que eu matei a criança. E ele mesmo correu, pegou a criança, saiu correndo e foi para a avenida, para o pronto-socorro. Conseguiu ressuscitar a menininha. E respondeu por tentativa de homicídio, né? E o promotor ainda colocou lá, agravante, porque filho, etc. Mas aí a pena foi reduzida, né? A pena foi reduzida por quê? Porque enquadrou-se exatamente no arrependimento eficaz. Ele mesmo, sem pedir socorro para ninguém. Ele mesmo saiu correndo e socorreu. Isso aí foi muito interessante. E um fato que os senhores aí, colegas, que com certeza já viram, e outro dia aí eu até apliquei isso na universidade para fazerem um trabalho, né? Aluno, né? A gente gosta, né? Quanto vale o trabalho? Se não der alguma coisa, ele não faz, ele não quer aprender, ele quer saber quanto vale. Ele quer saber quanto vale o trabalho. Vale o que você precisar. Você vai lá e aprenda e deixa o negócio comigo. Ele não quer saber vou fazer estágio. O MEC exige, a faculdade exige, né, o CNJ, o INPJ, cada faculdade tem lá uma porcaria de uma sigla. Vamos lá fazer. Eu conheço faculdade aí que tem coordenador desses cursos aí que não sabe nem onde é o fórum. Aí dá um livrão para fazer durante o ano, faltando uma semana agora para acabar o ano, eles saem correndo para fazerem isso aí. Não vão aprender nada, né? Não vai aprender nada. Não vai aprender absolutamente nada. Mas esse é um fato interessante, o problema da desistência voluntária. Se os senhores fizerem um levantamento, e isso já deve ter acontecido com os senhores, desistência voluntária. O cidadão deu um tiro na pessoa. Ele está com uma arma que ele
pode utilizá-la mais 4 vezes. Tem 5 projéteis. Ele deu um tiro, falou, pô, mas que besteira que eu estou fazendo. Interrompeu a sequência do crime. O cachorro não latiu, a polícia não tocou sirene, ninguém deu uma paulada nele, porque às vezes legítima defesa, o cara dá uma paulada, a arma cai e ele desarma. Ora, circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é legítima defesa. Na desistência voluntária, o que vai acontecer na desistência voluntária? Ele, sem nenhuma manifestação extra, não há participação de ninguém na desistência voluntária, isso está no artigo 15, né, do Código Penal, ele interrompe a execução do crime. Ele interrompe. Ele vai responder pelos atos praticados. E nós vamos encontrar muitas vezes tentativa de homicídio, que na verdade não é tentativa de homicídio. Eu posso enquadrar na desistência voluntária. E às vezes o promotor oferece denúncia de tentativa de homicídio, ainda qualificado. Chega em plenário, diz para o nosso colega, vou tirar as qualificadoras. Ele responde por uma tentativa simples. Vamos lá, 4 anos, ele não vai preso, ele vai ficar em liberdade, regime aberto. E o nosso colega acaba concordando. Mas ele perdeu a primariedade, né? Tentativa de homicídio, já vão olhar de um jeito meio esquisito, quando eu posso simplesmente responder por uma lesão corporal. Às vezes o crime já está prescrito, né? Se for lesão corporal, sei lá, natureza leve, vai depender de laudo, vai depender de uma série de situações, mas está aí, está no artigo 15 do nosso Código Penal. Coação irresistível. Coação irresistível. Coação irresistível. Artigo 22. Também pode acontecer isso daí. O marginal amarra um monte de granada na barriga da minha mulher, dos meus filhos. E por quê? Porque o meu marido é gerente e diz, olha, se você não abrir o banco aí, a caixa, me dá o dinheiro, eu vou explodir. Coação irresistível. Eu só preciso tomar cuidado, porque aconteceu agora, recentemente, na Barra Funda, lá no Tribunal do Júri, duas senhorinhas estavam fazendo o júri, e depois elas confessaram pela primeira vez. A gente nunca deve fazer júri, primeira vez, sozinho. Eu nem sei quantos júris eu fiz, não conto essas coisaradas aí. E sempre que eu posso, eu sempre evito de fazer júri sozinho. Porque 2 cabeças ficam pensando, é melhor. Às vezes eu quero ir no banheiro, né? Então eu vou no banheiro, o colega fica lá vendo o que o doutor promotor está falando. A gente troca uma ideia, você viu, ele falou isso. Ou nós, onde está? Ah, não, eu não vejo. É sempre importante. É sempre importante você ter uma outra pessoa do lado. E essas 2 mocinhas estavam lá fazendo a plenária, o promotor falou, e aí o juiz disse, doutoras, agora, o lanche, né? Tudo é contra o advogado, né? O promotor fala, aí vai para lanche. Agora o presidente do tribunal tirou os lanches, a gente não pode mais comer, só jurado aqui está comendo um pauzinho com manteiga lá. A mordomia deles, eles não tiraram, mas lá o lanche eles tinham. Então o advogado não come mais lanche, escrevente não come, só para o jurado. Agora vão lá 7 pãozinhos, 7 pães, mini pães e só, mais nada. Mas antigamente era sempre depois da refeição. O jurado comia, estava lá meio empanturrado. A defesa começa a falar, vem a mocinha do café, vai começar a servir café. Quando ela começa a servir café, eu paro. Porque o jurado que está aqui na frente, ele começa a se virar, ele quer pegar o café. Não paro, excelência. Veja aí, porque
estava lá agora, vai servir café agora, por quê? Então, para, me suspende 5 minutos, me dá ou 5, porque eu vou parar de falar. Porque todo o tempo que o promotor falou, eles ficaram atentos. Por que agora vai passar café para mim? O advogado tem que administrar esses detalhes e não ter receio. Essas duas mocinhas, bom, vocês estão com a palavra, vocês estão com a palavra, vocês estão com a palavra. Vocês estão com a palavra, doutoras. Vocês estão com a palavra, doutora. Fala você. Ah, não, fala você. Vai, fala. Aí as duas se agarraram e começaram a chorar. E não fizeram a tese de defesa. Aí o juiz suspendeu. Vamos lá para a sala. Conversou. É a primeira vez, eu estou nervosa, não sei. Falou, olha, toma água. Porque senão eu vou ter que dar o réu indefeso, dissolver o conselho e vou ter que oficiar a OAB. Falem alguma coisa, por favor. Olha que juiz camarada. Né? Voltaram lá para a sala. Voltaram para a plenária. Pois não. Aí uma deu 5 minutos lá e começou a falar, porque ela tirou, mas ela tirou porque o outro cara que forçou, porque ele que tinha que estar aqui. Todo desconectado. Aí o juiz falou, olha, eu não estou entendendo, doutora. A senhora, por acaso, a senhora vai utilizar como tese de defesa a coação irresistível? Isso aí, coação irresistível. Mas, doutora, onde que está a terceira pessoa? Não tem isso no processo. Porque para ter coação é um tripé. Coator, né? Coato, a vítima... Vai responder aquele que coagiu. Onde está essa outra pessoa? Ah, estava lá, está lá. É isso que eu vou falar. Doutora, a senhora... Não, eu acompanho a minha colega. Está dissolvido o conselho de sentença. O réu está indefeso. E ele pegou e deve ter oficiado a OAB, ele deve ter oficiado. Eu estava lá aguardando por uma sentença, fui até tentar negociar com ele, estava falando, não, doutor, eu sei, entendo, tal, mas é uma ousadia, né? Colocar a vida, a liberdade de um camarada, e não tem preparo nenhum, como que ela vem aqui, está lá, o senhor viu? Falei, eu estava aqui aguardando a audiência minha, eu vi. Não, tá, não sei se ele oficiou, deve ter oficiado, porque ele fez constar lá na ata. Então, eu preciso tomar cuidado, é uma tese de defesa. Mas essa tese de defesa, ela precisa ser muito bem apresentada. Ela precisa ser muito bem exposta, né? Porque, senão, essa tese de defesa, ela vira uma tese de acusação. Ela volta contra mim. Então, eu preciso tomar essa cautela. Uma tese de defesa... é quando o homicídio ele é qualificado e eu peço para afastar as qualificadoras. 14 anos, 12, 16, eu tiro, afasto as qualificadoras, ele vai responder por um homicídio simples. É substancial. É substancial. É extraordinário, né? É extraordinário. É extraordinário. Eu preciso tomar cuidado, porque muitas vezes eu estou ouvindo na minha academia que não existe acordo. A transação, composição, pode ter lá no juizado, né, no GCRIM. Não, às vezes eu negocio. Sim, claro, existe um acordo com o promotor. É o que eu disse, não, eu quero a liberdade, eu quero a absolvição. Não é caso de absolvição. Mas se o doutor promotor, que estudou o caso, porque muitas vezes o promotor que fez, que sumariou, como eles dizem, né, aquela primeira fase do jus accusationis, muitas vezes não é ele que vai ter uma divisão. Os senhores já viram no Tribunal do Júri, tem aquele promotor, juiz, que faz a instrução criminal, e tem um outro que faz a plenária, que é diferente, precisa mais vivência, mais equilíbrio, raciocínio rápido, porque aquilo aconteceu, eu tenho que decidir no plenário. Então, é uma situação
um pouco mais complicada e que vai depender de um feeling, né, uma perspicácia mais apurada, seja da defesa, Ministério Público e do juiz. Ele tem que decidir naquele momento, como a defesa vai resolver naquele momento. Ora, ele analisou, ele viu, o colega dele requereu, concordou com a prisão preventiva, ou até requereu ao juiz, quando ofereceu a denúncia, prisão preventiva, porque ele tinha pouca coisa na mão, pouco subsídio na mão. Ele tinha muitos elementos probatórios, quase que nenhum. Então, por garantia da ordem pública, social, execução do processo, andamento do processo, etc., ele vai e requer a prisão preventiva. Mas depois de instruído, de produzir da prova, ele começa a estudar, ele vai fazer a plenária, ele analisou, ele disse, poxa, mas aqui não está tão clara, não está assim tão muito bem clara essa qualificadora. Eu posso afastar. Por exemplo, torpeza, vingança. Não, a vingança não está aprovada. No meio da briga, no meio da discussão, ele sacou a arma e deu um tiro no cara. Onde que está a vingança? Ele não brigou, ele não saiu do boteco, ele não foi no carro, ele não foi na casa dele, ele não pegou a arma, voltou, ele não foi procurar o cidadão. No meio do embate, no meio da discussão, tudo é possível, tudo é previsível. Então não houve vingança. No meio da discussão acalorada, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Futilidade, eu não posso, o Supremo já se manifestou, não posso pôr a qualificadora do motivo fútil e da torpeza. Isso aí é colidente, anula o julgamento. Então, não, motivo fútil, insignificante. Não, mas brigou, eles discutiram. E quando ele tirou a faca e deu uma estocada na barriga do camarada, uma buchada. Você deu uma buchada? Dei sim, dei uma buchada no cara, porque comigo é assim mesmo. Mas essa buchada, você pegou a faca onde? Sei lá, senhor doutor. Acho que estava em cima da mesa lá, peguei e meti na barriga dele. Onde que... Olha, a prova mudou, a prova mudou. A prova mudou. Então, vamos tirar a qualificadora e o promotor acaba concordando, ótimo. Eu corro lá para falar para o meu cliente, olha, não vou dizer para ele o que vai acontecer, né? Pode acontecer, pode o doutor promotor pedir afastamento das qualificadoras, tá bom? O que quer dizer isso? Olha, você pode pegar 14 anos, 16. Agora, se ele pedir, eu vou concordar, porque você vai pegar 6. Eu não quero ir para a cadeia. Não, você vai ficar trabalhando, você vai ter que vir aqui. Vai ter algumas restrições aí. Tá bom, tá bom. Ele está sabendo o que vai acontecer. Aí o promotor pede o afastamento, eu concordei. Eu já ganhei o júri lá fora, tomando um cafezinho com o promotor. Isso é válido? Claro que é válido. Porque eu vou tentar discutir com os jurados. E jurados não absolvem ninguém, gente. Jurado não absolve ninguém. Começa o júri e o réu está perdendo o jogo de 10-0. Jurado está perdendo o jogo de 10-0. 10-0, doutor? Ora, 10-0. Só jurados são 7. 7 jurados. Se cada um tem 2 olhos, enxergam dos 2, são 14 zoinhos olhando para o réu. Tudo medindo. Medindo o réu e medindo o advogado. Né? Outro dia uma jurada me disse isso, eu condeno o réu ou absolvo quando eu vejo o advogado levantar e vir aqui para a tribuna. Mas quando você vê, eu vejo a roupa que ele está. Se o cara está com terno, gravata, não tem nada a ver. O sapato sujo de barro, parece pedreiro. O meu coração veio subindo. Falei, pô, mas você está para julgar o réu? Ou você veio aqui num negócio de moda aí no Front Shopping, aí no Morumbi, sei lá, eu como...
Pô, então eu estou perdido. Você quer o quê? Você quer um Fábio Júnior aqui para fazer júri? Sério? Pô, eu estou parecendo o Chique lá, o Falcão. Pô, é beleza? Isso aqui não é beleza. Não, mas eu penso assim. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso. Ela vê o cara levantar e ela julga o réu pelo que o cara levantou. Oh, eu estou perdido, meus réus estão perdidos. Cara feio vai fazer júri? Não. Ela, tá bom, vou fazer o quê? A jurada. Eu ouvi essa situação. Então agora hoje eu tenho que passar, antes eu tenho que passar no Jaça, numa alta costura, está combinando aqui, tá bom isso aqui? Como é que tá? Tomar um banho, passar perfume. Porque júri é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, se eu consigo acertar a liberdade do meu cliente, ótimo. Eu já tive proposta de acordo, por exemplo, mandei o promotor para o inferno, que ele queria tirar uma qualificadora, umazinha, não ia mudar nada. Falei, não, negativo, vamos para a briga. Vamos pro pau, não tem como uma. Não, você quer o quê? Você quer que eu peça absolvição do teu cliente? Falei, não, também não. Também não quero. Quero justo. Eu quero uma situação justa. Mas tirar uma, não. Ficamos até de madrugada brigando. Quando foi para a sala especial, vai para julgamento. O que os jurados fizeram? Afastaram as duas qualificadoras. Coisa que a gente já poderia ter terminado às 4 horas da tarde. Ficam até às 2 da manhã para os jurados reconhecerem aqui. Isso acontece, né? Isso acontece. Uma outra situação que eu vou colocar ao senhor, e já vou passar a palavra a vocês, está no artigo 66 do Código Penal. Isso pouca gente fala, pouca gente comenta, pouca gente discute. E também na faculdade, quando nós estamos estudando direito penal, o professor também pouco fala. Até porque, como eu já disse, poucos são os professores que administram, não só administram, às vezes tem conhecimento técnico, mas não tem conhecimento de vida, não tem conhecimento do dia a dia. Eu pego os alunos, a parte da tarde tem alunos aí que eu pego e passo um tour turístico, pego os alunos e vou para a Barra Funda e mostro, olha, aqui é o distribuidor, aqui funciona e tal. A classe que deseja, que quer fazer isso. Entramos na carceragem, né? Entramos lá dentro, lá na carceragem, onde está o zoinho, então a gente conversa com o juiz, lá com o diretor, e ele libera o que a OAB faz aqui, visita monitorada, mas aí vai um mundaréu de gente. Eu pego 10, 15, 5 e faço individualmente. Eu acho que rende mais. Você vai conversando no tete a tete. Mas tem um artigo que é pouco se ouve. O artigo 65, circunstâncias atenuantes. Artigo 65 do Código Penal trata das circunstâncias atenuantes. Ou circunstâncias judiciais. Circunstâncias atenuantes ou circunstâncias judiciais. Isso aí quer dizer o quê? Se o réu praticar o crime e ele estiver dentro de um desses incisos do 65, a pena será reduzida. Artigo 65. E nós temos mais adiante, um pouquinho mais adiante, se os senhores estiverem lendo aí, os senhores vão vendo lá, inciso 1, circunstâncias atenuantes, confessar, relevante valor social, moral, papapá, e vai por aí afora, vai indo, vai descendo. Aí eu vou chegar no artigo 66. O 65, as circunstâncias atenuantes, ou circunstâncias judiciais. E eu tenho o artigo 66. O artigo 66 também é uma circunstância atenuante, que ninguém usa a favor do réu. Ninguém usa. Coitado do réu. Viu? Coitado do réu. Então, por isso que a gente agora se assusta quando ouvi lá no mensalão. Né? Ainda hoje cedinho, eu cheguei cedo para danar aqui. E me perguntaram, o que você acha dos embargos infringentes? O que você acha?
Agora hoje estava vindo para cá um réu lá, não sei lá quem foi, entrou com outro recurso. O que você acha? Eu acho tudo para o réu. Tudo é válido. A sociedade é que não está acostumada a isso. Se nós, operadores do direito, não estamos, imagina a sociedade. Se eles lá estão, se eles roubaram, nós somos todos coautores. Porque nós colocamos eles lá, nós votamos, nós tivemos a oportunidade de dar uma limpa. Mas estamos mantendo os caras 10 anos lá, agora o ano que vem tem outra aí. Vamos lá manter outra vez. Né? Essa turma está lá. Nós saímos daqui na porta aqui, se os senhores verificarem a história da OAB, os senhores vão verificar na porta aqui, direta já. Caras pintadas, nós saímos daqui. Márcio Tomás Bastos, Zulaê Cobra, todo mundo gritando, berrando. Nós saímos daqui da porta, por os diretas já. Muito sacrifício, muitos problemas, né? Agora, se tem lá esses problemas, é porque nós pusemos. Se tem Juruna, Tiririca, ele não foi, ele não sentou lá e falou, daqui não saiu, daqui ninguém me tira. Moacir Franco, eles estão lá porque alguém pôs. Então, é réu tem direito a tudo. E o artigo 66, nós esquecemos a favor do réu. Isso aí chama-se circunstância atenuante anômala. Não tem nome. Se os senhores olharem depois no Código Penal, os senhores vão verificar que não tem nome. Artigo 66. Mas é uma circunstância atenuante, gente. É uma circunstância atenuante. E eu tenho 2 circunstâncias atenuantes que eu posso aplicar a favor do réu. A primeira é quando antes da prática do crime. Antes da prática do crime. Ele praticou o crime hoje, mas até hoje, hoje é dia 16, até hoje, ele servia sopa lá no centro espírita, ele dava passe de cura, ele era um cara saudável, era um cara para cima. Lá na religião dele, ele pregava, ele era pregador, ele atendia os pobres, os carentes, ele era um cara para cima. Então, ele, antes do crime, ele tem uma circunstância que não está lá na 65, não está lá no artigo 65, não se enquadra no 65 como circunstância judicial, mas se enquadra anômala. Se ele sempre foi do bem, este fato foi um fato isolado na vida dele. Foi um fato isolado, foi um fato que aconteceu num repente. E se os juízes do fato, jurados reconhecerem, o juiz tem que reduzir a pena. Perdão judicial. Excelência, o senhor vai quesitar aí, deu perdão judicial, artigo 66. Mas o nosso colega sequer fala isso na defesa, então o juiz não pode quesitar. E outra situação que nós temos, ainda no 66, depois os senhores, quem estiver aí vendo, depois do 66, nós temos aí, depois do fato, depois do crime, ele era um satanás, ele era um terror, ele era o sargento capeta da vila, da favela, hoje comunidade, né? É favela mesmo, vamos perder as origens. É favela. Que mudar para a comunidade, não tenho que ter vergonha das minhas origens. Ele é o sargento capeta. Mas depois que ele praticou este crime, ele se transformou. Hoje aqui na cadeia, no CDP, ele é pregador. Hoje aqui no hospital da penitenciária, ele dá banho nos aidéticos. Não tem médico, não tem médico. Se os senhores pensam que os senhores vão encontrar médico, o médico vai uma vez por mês, por semana, olha lá, assinar os laudos lá. Quem atende, eles chamam mais espertinho lá, ó, você tira sangue e assim, ó, se ele veio, ele mata o cara. Você dá injeção assim, você faz assim, você toma isso, e não aparece lugar nenhum. Só aparece lá na hora que ele tem que assinar algum
algum recibo. Ele se transformou depois da prática do crime. Circunstância atenuante. Juiz federal de Brasília, o filho dele foi enquadrado, foi condenado, preso na penitenciária de Brasília, quando participou da matança daquele índio. O filho de um dos autores do delito era juiz de direito, juiz federal. Numa entrevista longa na revista Veja, esse juiz falou: esse fato que aconteceu na minha família, com o meu filho, mudou o meu ser, mudou a minha cabeça, inclusive como encarar as pessoas e como decidir. E como decidir. Todos os anos que o meu filho esteve preso, para mim ele estava morto. Eu não entrei, nunca entrei, nem para visitar meu filho. Nunca entrei na penitenciária, nas cadeias. Não sei como que é aquilo lá. Só que hoje, na hora de eu condenar, ou de eu segregar alguém, eu penso melhor. Eu penso melhor. Teve uma mudança. Teve que vir uma desgraça para mudar. E essa desgraça que nós precisamos está na lei. É só eu reivindicar o juiz. Nós aprendemos no primeiro ano da faculdade, né, que o juiz não julga extra petita, ultra petita. Aliás, nem sei se aprende isso aí hoje. Não sei, quem está estudando aí pode dizer se aprende. Eu não sei se aprende, o juiz não julga ultra petita, extra petita, não é? A gente ouvia isso aí. Não pode julgar, o juiz não vai apreciar. Eu preciso provocar. Nesse artigo eu tenho duas situações. E pouca gente, os colegas que estão aí, não sei se já apreciaram isso. Vão assistir um júri, né, quem é estudante aqui, assistem uma plenária de júri, para os senhores verificarem que não é só conhecimento técnico, não é conhecimento técnico, porque os jurados eles não julgam de acordo com a lei, eles julgam de acordo com a vossa consciência, obedecendo os ditames da lei. Eles julgam de acordo com a vossa, esse é o juramento. Prometo julgar de acordo com a vossa consciência, obedecendo os ditames da lei. Então, no júri eu também preciso levar a história, né? Preciso levar o social. Não é só ficar falando, não adianta ficar falando em tratados, né? Não adianta ficar falando em decisões homéricas, porque jurados são pessoas leigas. Eu preciso ser bem objetivo e reivindicar o que é de melhor para o meu cliente. Nem sempre a absolvição é o melhor para o meu cliente. Nem sempre. Se eu for reivindicar a absolvição, eu posso muitas vezes acabar condenando. Eu preciso ficar preso nestes. Uma diminuição de pena não está bom para o meu cliente? Está ótimo, não está? Eu acho que está. Eu acho que está. Eu acho que está. Então, essas são as teses que nós precisamos ter. Nós precisamos ter essas teses. Está lá no artigo, elas estão lá no artigo, começa lá no artigo 1º, vai até o artigo 120, é a parte não incriminadora. É isso que nós precisamos estudar, pesquisar, ler, né? Decisões. Posso citar algumas decisões para o jurado? Posso. Eles vão entender pouco, mas é bom, olha, já decidiram, já viram. Tem um livrinho, que é esse livrinho que eu fiz aqui, um roteirinho, que é um livro agora recente, de acordo com essas alterações aí havidas, é do professor Leandro Morgado, se os senhores quiserem, quem atua aí na área criminal, Leandro Morgado, teses é o tema da nossa palestra aí. Quando eu recebi para falar isso, eu estava na CAASP, pá, um clarão me ofuscou. Falei, não, estão brincando. Me deram o tema, eu olho e está lá o livrinho. Então, não, deixa o Leandro saber que eu falei que era um livrão, né?
Teses de defesa no direito penal brasileiro. Genial, tem tudo aqui, tudo. É um advogado de Santa Catarina, né? Ele é um advogado lá de Santa Catarina, Conceito, editora Conceito. Eu acho que se entrarem na CAASP tem, ou se entrarem no site da Conceito, eu acho que pedindo eles até mandam. Então essas são as teses que nós temos aqui e o que eu tinha aqui para passar aos senhores. Então vou abrir aí, né, uns minutos para os senhores, se tiverem aí alguma pergunta, alguma resposta, porque não sei se eu esgotei todo o tema. Não sei se eu esgotei. É Leandro Morgado, nome do autor, Leandro Morgado, Teses de defesa no direito penal brasileiro. Teses de defesa no direito penal brasileiro. Então, eu tendo. Hoje a ASP lança aqueles mini-códigos, que é genial para a gente, né? Aqueles códigos pequenininhos, genial. Então, eu tendo aquele mini-código que vem penal e processo penal, e mais a Constituição, eu faço a defesa de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Não preciso de absolutamente mais nada. Para julgar, absolver, condenar, preciso cumprir a Constituição. A Constituição é a... Por isso que juízes não gostam, né? Por isso que juízes não gostam. Eles acham que... Eu digo para o cliente, você está preso? Fica preso aqui, você não vai conseguir nada. Nem em primeiro grau, porque nós não temos juízes em São Paulo. Coloca isso na sua cabeça. Nós não temos juízes em São Paulo. Ah, mas no TJ é desembargador. Nós não temos desembargadores em São Paulo. Eles não julgam. Eles não julgam. Tem um cidadão preso, diz lá, 90 dias tem que sumariar o processo, não é? 90 dias, está na lei. Está na lei. Faz mais de um ano que o cidadão está preso, mais de um ano. Ingressei com pedido de habeas corpus, estou entrando agora no processo, entrei com pedido de habeas corpus, porque ele está há um ano, não tem nada marcado. Réu primário, então o juiz diz, bom, primário não é motivação para dar liberdade, aquilo que eu falei do carimbão, né? Primário, bons antecedentes, não é motivo para dar liberdade para ninguém. Entrei com habeas corpus, o desembargador diz o seguinte, que não foi o desembargador, foi o assessor, que é o assessor que dá o voto. E ele só assina e vai ler o voto na sessão plenária. Então, um Zé da vida lá deu um voto dizendo o seguinte, que o crime é bárbaro, um crime aconteceu na cidade de Getulina, é um crime que causou transtorno para toda a comunidade, para toda a região. Eu não sei nem onde fica essa cidade. Eu não sei nem onde fica Getulina. Os senhores conhecerem, mas diz lá o desembargador que ele negou a ordem, o cara tem que ficar preso, porque o crime aconteceu nessa cidade, revolucionou a região e tal. O crime aconteceu do lado da PUC. O homicídio aconteceu numa obra na Rua Bartira. Rua Bartira é do lado da PUC. Os senhores sabem onde fica a PUC? Todo mundo sabe. Sabe onde fica a PUC? Né? Fica aqui no bairro, aqui pertinho, né? Pega um minhocão. Tem uns caras vendendo bichulé, lá tudo lá na porta. PUC, aqui, do lado. O cara disse que o fato aconteceu em Getulina e que uma cidade pacata que comoveu toda uma cidade. Claro que ele nem leu e o voto do assessor dele foi de outro processo. Aquele negócio de recorta, cola, ele fez errado. Ele fez errado. E o desembargador leu isso daí. Agora está em Brasília. Faz 6 meses que está em Brasília. 6 meses. Não foi apreciado ainda nem o pedido liminar. Aí você vai ouvindo a família, doutor, mas e o mensalão? Como é que funciona? Por que julga isso? Essa é a comparação que os senhores também devem receber.
Ah, mas o seu marido é rico? O seu marido o que que é? É milionário? É influente? Faz parte? O que que ele faz? Não, ele é um cara trabalhador. Tá? Então, um desgraçado de um brasileiro como eu vai ter que esperar até ele decidir. Se ele tiver alguma influência, vamos resolver, vamos tocar o barco. Se não tiver, vai ter que esperar. E o cidadão está preso. Então, primário, com os antecedentes, tem 3 filhos, trabalha 20 anos na mesma empresa, quer dizer, é um cara mau. Quem trabalha hoje, trabalhar 20 anos numa empresa, é cara que... Então, são essas situações que a gente precisa debater, que nós precisamos ser... Advogado tem que ter têmpora de aço, precisa ser corajoso. Advogado não pode ser covarde. Se o advogado for covarde, ele vai fazer outra coisa. Porque ninguém, ainda mais na área criminal, ninguém está a favor do advogado. Né? Ninguém está a favor do advogado. Eu só tenho que agradecer uma manhã chuvosa, trânsito imenso, terrível, passeatas, quebra-quebra, agradecer a presença dos amigos, o carinho, a amizade, a dedicação, o respeito, e nós estamos aqui à disposição dos senhores, caso queiram fazer alguma pergunta. Muito obrigado.